O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Peçamos que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, não apenas hoje, mas no decorrer de toda a nossa vida. E um dia nós possamos entrar e morar na casa do nosso Deus, ceiarmos a sua mesa e vivermos com Ele por toda a eternidade. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Não existe nada melhor do que nos acordarmos e podermos ter a palavra de Deus nas mãos para podermos estudá-la. E nessa manhã eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 40, o versículo 1 inicialmente. Palavra que veio da parte do Senhor depois que Nabuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro em Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Não existe nada melhor do que podermos servir a um Deus que nos dá o direito de fazermos as nossas escolhas. Jeremias, embora fosse o profeta do Senhor, Jeremias poderia ter recusado ouvir a voz de Deus, ter falado em nome do Senhor, mas Jeremias livremente se dispôs a falar, servir e orientar uma nação em nome do Senhor. Foram os israelitas que rejeitaram a voz de Deus. Foram os israelitas que não quiseram dar ouvidos à voz do profeta Jeremias. Mas Jeremias livremente amava o Senhor, serviu ao Senhor, ouviu as palavras de Deus e declarou a sua vontade ao povo do Senhor. É por isso que Deus protege Jeremias, é por isso que Deus poupa Jeremias. Embora o povo fosse levado para o cativeiro, Deus manteve Jeremias em liberdade, seguro. E no momento certo, ele permitiu que o chefe da guarda de Nabucodonosor desse liberdade, opção para que ele pudesse escolher ir para a Babilônia ou permanecer em Jerusalém. Jeremias sabiamente escolhe permanecer no meio do seu povo, porque ele seria útil. Ele poderia mais uma vez ainda falar em nome de Deus. Ele queria ser a voz de Deus no meio do seu povo que estava ficando em Jerusalém. Jeremias optou permanecer próximo de Gedalias, em Mispa de Benjamim. Foi esse mesmo que Nabucodonosor o nomeou como sendo o governador de Judá. Deus permitiu que Gedalias fosse governador porque ao lado do profeta Jeremias, Jeremias consultava ao Senhor. Jeremias era a voz de Deus para o governador e o governador então iria imprimir as verdades do Senhor no coração de toda uma nação. Dessa forma, Deus sonhava com uma nação forte, um povo que pudesse lhe servir e pudesse representar o seu nome nessa terra. Do ponto de vista humano, Gedalias foi um ótimo governador. Ele estava disposto a cuidar de pessoas, ele cuidou das famílias, ele cuidou dos jovens, ele esteve cuidando da cidade, restabeleceu as forças do povo de Deus dentro de Judá e Jerusalém. Quando Jerusalém e Judá foi sitiada por Nabucodonosor e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, os capitães de Judá, que não foram capturados e não foram levados para a Babilônia, eles revelaram a Gedalias que havia uma conspiração contra ele por parte do rei Baalins, o rei dos Amonitas, com o objetivo de tirar a sua vida. E ele deveria ter cuidado. E eles estavam dispostos a lutar e a estar do lado de Gedalias. Gedalias não acreditou no relatório que Joanã lhe passou a respeito da conspiração que existia para poder tirar a sua vida. Mas Joanã se preocupou em tirar a vida de Ismael antes que ele matasse o governador Gedalias. Joanã sabia da importância de Gedalias para aquele pequeno remanescente que tinha ficado em Judá, em Jerusalém. Se Gedalias morresse, o remanescente iria se dispersar. A esperança futura de Deus estabelecer uma nação forte que pudesse representar o seu nome poderia cair por terra. Antes então que Gedalias fosse morto, ele buscou tirar a vida de Ismael. Jeremias capítulo 40, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Coraé, não faças tal coisa, porque isto que falas contra Ismael é falso. Na verdade, faltava uma coisa para Gedalias. Gedalias deveria ter primeiramente consultado ao Senhor.
Se Gedalias tivesse consultado ao Senhor, o Senhor teria lhe revelado a verdadeira verdade. Ele estaria ciente de todos os fatos e ele então agora teria poupado maiores sofrimentos futuros, porque o adversário do povo de Deus não estava feliz com aquele remanescente que tinha ficado. O objetivo de fato de Satanás é matar, roubar e destruir o povo do Senhor. Ele sabia que com a bênção de Deus, aquele remanescente que tinha ficado em Judá, em Jerusalém, Deus poderia transformar aquela pequena nação, aquele pequeno remanescente, numa poderosa nação. É a razão pela qual ele busca com todas as suas forças tentar destruir, matar e destruir o líder. Sabia ele que se destruísse o líder, todo o povo seria disperso e o plano futuro do Senhor seria cada vez mais retardado. Gedalias era um bom homem, Gedalias era um homem honesto, Gedalias amava as pessoas, Gedalias queria o bem da população, mas o que faltava a Gedalias era se firmar na palavra de Deus, amar mais o livro sagrado, consultar a Deus. Se ele tivesse feito isso, maiores bênçãos, coisas grandiosas teriam acontecido através da sua liderança e o povo de Deus teria sido abençoado profundamente. Esse capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos traz algumas lições, nos leva a cada dia, cada vez mais, dependermos e a confiarmos no Senhor. Embora o Senhor nos tenha dado alguns dons, capacidade, inteligência e discernimento, mas jamais deveríamos viver nessa autossuficiência. Sempre precisamos buscar ao Senhor, sempre precisamos recorrer a Ele, nos colocar em suas mãos. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor e vivem uma vida submissa à vontade do Senhor são abençoados por Deus e conseguem alcançar maiores bênçãos. Embora Deus queira que nós alcancemos o maior sucesso nessa terra, nós jamais deveríamos viver numa autossuficiência. Quanto mais sucesso, mais nós deveríamos depender do Senhor, porque dependendo de Deus, Ele de fato estará ao nosso lado para conduzir a nossa liderança, para que nós possamos tomar as melhores decisões, para que possamos seguir e fazer a sua vontade. Aqueles que vivem em sucesso, que alcançam grandes bênçãos e buscam viver uma vida independente de Deus, estão se colocando em risco. Poderão a qualquer momento ter um colapso espiritual e serem destruídos para sempre. Jamais deveríamos negligenciar o dom profético. Se Deus deixou a sua vontade revelada na sua palavra, nós jamais deveríamos abandoná-la. Devemos amá-la, devemos segui-la, devemos nos alimentar a cada dia. Precisamos permitir que a mesma nos conduza em todos os momentos. Jamais deveríamos deixar de vigiar e orar. O nosso Salvador nos deu esse modelo, nos ensinou dessa forma. Quando ele esteve aqui nessa terra, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele refugiou-se no Monte das Oliveiras e ali ele orou. Ali ele vigiou, ali ele jejuou, ali ele manteve mais contato com o Pai. Quanto mais difícil a situação, mais próximo de Deus. Mas não quer dizer que em algum momento o Senhor abandonou o contato com seu Pai. É o que nós precisamos fazer em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos em todo momento estarmos ligados ao Senhor, viver uma vida de comunhão com Deus. Vivendo dessa forma, tenha certeza, nós teremos forças vindas dos céus para vivermos uma vida vitoriosa. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nos rendemos para Ti por completo. Queremos viver para o Senhor exclusivamente. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.